Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa pregação nesse domingo. Este é o quinto domingo que nós, infelizmente, estamos sem cultos aqui, onde eu estou gravando essa mensagem, no nosso local de cultos. Nós não temos ainda uma previsão de quando voltaremos, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos gravando as mensagens, na esperança de que esse tempo abençoe você, abençoe a sua família e possa de alguma forma falar ao seu coração, trazer uma palavra de Deus para você nessa hora. O texto que nós vamos ler hoje e no qual nós vamos meditar está em Romanos 8, do versículo 28 ao versículo 39. E eu gostaria de ler o texto antes, depois orar e conversar um pouco sobre ele. Romanos 8, de 28 a 39. A Bíblia diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós somos gratos por Tua palavra e pedimos que esta palavra do Senhor fale ao nosso coração, instrua a nossa vida e nos aproxime de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. É um consenso no mundo cristão, em todo mundo cristão, que a carta que Paulo escreve aos Romanos é um tratado teológico fantástico. É fenomenal ler o que Paulo escreve, desde o primeiro capítulo até o último capítulo da sua carta aos cristãos lá de Roma, no primeiro século. E esse texto especificamente é um dos textos mais conhecidos da carta, porque é um texto que, além de ser profundamente teológico, fala muito ao nosso coração pela graça embutida nele. No entanto, para a gente, de alguma forma, compreender com mais profundidade o que Paulo está escrevendo aqui, é necessário que a gente se lembre um pouco do que Paulo estava falando até esse ponto dessa carta que ele está escrevendo. Nós precisamos entender um pouco do contexto em que Paulo está escrevendo e o que Paulo está escrevendo no capítulo 8 até aqui. Então, Paulo, basicamente, no capítulo 8 de Romanos até aqui, resumiu em seis partes o que ele queria dizer. A primeira coisa é que Paulo acabou de afirmar que para os cristãos, para aqueles que confiam em Jesus e vivem em Jesus, não há mais nenhuma condenação. Esse ponto é importante no que Paulo está falando e no que a gente vai ver e vai reler daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, Paulo tinha acabado de afirmar, você tem isso nos primeiros versículos do capítulo 8. Paulo dizendo, não há mais condenação espiritual nenhuma para aqueles que são cristãos. Em segundo lugar, Paulo tinha acabado de dizer que nós seremos ressuscitados pelo Espírito que habita em nós. Ou seja, mesmo que o nosso corpo morra, ele será ressuscitado por Deus no futuro, através do Espírito que habita em nós.
Era uma forma de Paulo trabalhar no coração dos irmãos e das irmãs de Roma o seguinte ponto: não temam até a morte. Porque, inclusive, para nós, que somos o povo do Jesus ressuscitado, em quem nós não temos mais nenhuma condenação, nós somos o povo daquele que ressuscitou e nos ressuscitará também. Em terceiro lugar, Paulo tinha acabado de dizer, nós também somos herdeiros de Deus. Então não há condenação para nós. Mesmo que o nosso corpo seja morto, nós iremos ressuscitar. E também somos herdeiros de Deus. Vamos receber tudo aquilo que é de Deus para nós, como filhos e filhas amados do Senhor. Em quarto lugar, Paulo também diz no capítulo 8 que por causa de tudo isso, quando a gente pensa nisso, não temos mais condenação, seremos ressuscitados e somos herdeiros de Deus. Por causa disso ele diz, é por isso que aquilo que a gente sofre agora não pode ser, nem tem como ser comparado com a glória que nós vamos receber no futuro, com tudo que nós vamos receber no futuro. Não dá para comparar tudo que nós receberemos no futuro da parte de Deus, toda a graça derramada sobre nós, com qualquer sofrimento que nós tenhamos, ou que nós tenhamos que passar nessa hora em nossa vida. Em quinto lugar, Paulo diz, nós precisamos lembrar que nós vamos juntos habitar um novo céu e na nova terra, e em último lugar, sexto lugar, que o próprio Espírito intercede por nós. Paulo tinha acabado de construir essa imagem no coração daqueles que estavam lendo essa carta ou ouvindo a leitura dessa carta. Então, quero resumir. Para cristãos, não há condenação, seremos ressuscitados pelo Espírito, somos herdeiros de Deus, o sofrimento atual não pode ser comparado à glória vindoura, nós vamos habitar um novo céu e uma nova terra, e o próprio Espírito intercede por nós. Então, depois de construir isso, de construir tudo isso no coração de cristãos e cristãs daquela época, é que Paulo vai escrever o que nós lemos no início dessa mensagem. Então ele começa dizendo lá no versículo 28, sabemos então, por causa de tudo isso, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sim, porque o que Paulo está dizendo é, se tudo que nós vimos até aqui é verdade, se é verdade que não há mais condenação sobre nós somos livres da penalidade do pecado por causa de Jesus, se é verdade que Deus irá nos ressuscitar, ou seja, mesmo que a gente morra, a morte não é o fim. Inclusive, Paulo vai escrever um tempo depois, a morte para nós, inclusive, é lucro, nós não tememos a morte. Se é verdade que nós somos herdeiros de Deus, se é verdade que o Espírito intercede por nós, então sim, nós podemos crer num Deus que é um Deus amoroso, mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário. Nós cremos em Deus porque Deus está construindo desde o início da história, e está fazendo desde o início da história algo grandioso, que agora nós compreendemos por causa de Jesus. Assim, absolutamente tudo, e nada menos do que tudo é uma prova da ação amorosa de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de cada cristão em toda a história. Só que aqui, uma coisa é importante. Paulo diz assim, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esse ponto é importante para a gente continuar. Porque se você não ama Deus, é muito provável que você não vai amar a vontade dele. E se você não amar a vontade dele, tudo que nós vamos ver a partir daqui, a partir desse versículo, não terá para você sentido nenhum. Veja, Paulo diz, um dos princípios fundamentais para você encontrar sentido em tudo que está sendo relatado, não só nessa parte de Romanos, mas em toda a carta aos Romanos, e basicamente em toda a Bíblia, você precisa amar a Deus. Se você não amar a Deus, você vai ter muita dificuldade em compreender, em aceitar isso.
Talvez até por isso Jesus, quando é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele simplesmente diz: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo começa no amar a Deus, e quem ama a Deus é muito provável que vai acabar amando a vontade dele. É muito provável que quem ama a Deus vai ter a coragem de orar como nós aprendemos a orar, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não se esqueça, o que nós vamos ver a partir desse versículo e nesse texto tem como base pessoas que estão amando a Deus e que, por amarem a Deus, amam a vontade dele. E aí, então, o texto continua. Versículos 29 e versículo 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo aqui está escrevendo algo extremamente importante. Tudo o que nós cremos em Deus não tem a ver apenas por causa das coisas que estão acontecendo agora. Sim, nós temos o dia de hoje, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje. É muito provável que uma grande parte das pessoas que está assistindo essa mensagem está assistindo no domingo que essa mensagem foi para o ar. Mas como ela está aqui no YouTube, talvez você esteja assistindo essa mensagem um ano depois dela ter sido gravada, uma semana depois, 10 anos depois, não importa. E a tendência que nós temos, como seres humanos, é de fazer com que a nossa crença em Deus seja moldada pelo que está acontecendo exatamente agora. Então, se o seu dia está sendo um bom dia, você provavelmente tem a tendência de estar muito grato a Deus. Porém, se o seu dia não está sendo um bom dia, a tendência é que a gente comece a olhar meio torto para Deus, o tipo: Deus, o que o Senhor está fazendo? Mas Paulo, aqui nesses dois versículos, versículo 29 e versículo 30, vai dizer que a nossa crença em Deus tem a ver com tudo que Deus fez na história, do início ao fim dela. Deus nos escolheu, nos justificou, Deus nos predestinou. Veja, tudo isso está acontecendo, segundo a Bíblia, inclusive desde uma época em que nós nem éramos nascidos ainda. Quando a gente vai olhar para o Salmo 139, o Salmo 139 é fantástico. Diz assim: Senhor, eu ainda era uma substância informe, eu não tinha forma no útero da minha mãe e o Senhor já me conhecia. Os meus dias estavam já contados na tua presença. O Senhor sabe tudo a meu respeito, mesmo antes de eu nascer. O ponto aqui é que o Senhor do tempo e de toda a história não está perdido. Nós achamos que nos conhecemos, mas isso não é verdade. Porque muitas vezes nós temos ações e reações que nos assustam. No entanto, o Senhor nos conhece. Porque mesmo naqueles dias em que você reage de uma forma estranha e você pensa: puxa, por que eu reagi assim? Eu perdi o controle. Deus já sabia, segundo o Salmo 139, que isso iria acontecer. Veja, Deus não é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. E mesmo sabendo todas as coisas, diz a Bíblia que Ele nos ama, que Ele continua guiando a nossa caminhada, continua tendo planos para a nossa vida e através da nossa vida. O texto continua, versículo 31 e versículo 32. O que diremos, então, diante dessas coisas? Bom, se tudo isso é verdade, então a gente precisa chegar a algumas conclusões aparentemente óbvias. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta muita atenção no que está escrito agora. Aquele que não poupou a seu próprio filho, e ele está falando de Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Eu acho que essas são perguntas que precisam ser respondidas todos os dias. Deus, que fez tudo o que era necessário fazer em toda a história, iria falhar justamente pela primeira vez na história
conosco? A resposta é não, absolutamente não. Um Deus que nunca falhou, um Deus que não falha, um Deus que nunca falhará. Nós não seremos aqueles grandes azarados da história que ficaremos conhecidos como os primeiros seres humanos da história com quem Deus falhou. A Bíblia diz, inclusive, que Deus não poupou o seu Filho Jesus na cruz para poupar a mim e a você. Deus não poupou Jesus para nos poupar. Esse Deus gracioso, esse Deus amoroso, tem um profundo interesse em minha vida, em sua vida. Claro, não porque nós somos bons, mas porque Ele nos ama. E o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento dele conosco, não tem como base o quanto nós somos bons, mas o quanto Ele nos ama através de Jesus. O texto continua no versículo 33 e no versículo 34. Assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A pergunta é retórica e a resposta é óbvia. É Deus quem justifica. E se Deus nos justifica, quem é que vai fazer alguma acusação contra nós? Na verdade, alguém pode até acusar, mas o juiz já deu a sentença. Nós fomos inocentados por causa de Jesus. Por isso é que ele vai dizer, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está escrevendo aqui é que nós podemos ser acusados, mas somos justificados por Deus. O juiz já deu a sentença, o martelo foi batido na cruz. E Cristo, que ressuscitou dos mortos, segundo o que Paulo está dizendo aqui, intercede por nós. Eu gosto dessa expressão, segundo o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, é Jesus que intercede por nós. Eu quero repetir isso porque isso é importante. Segundo o que Paulo está escrevendo aqui, é Jesus que intercede por nós, e somente Jesus. Na primeira carta de João, mais para o fim do Novo Testamento, a gente vai ter essa expressão de novo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos voltar para o texto. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E eu quero fazer um adendo ao texto, ou pandemias? Não só, segundo o que Paulo está escrevendo, e quando a gente pega todo o contexto da Bíblia, não só essas coisas não são suficientes para nos separar do amor de Deus, como quando estamos num relacionamento com Ele, tais coisas nos aproximam do Senhor. Tudo isso que Paulo está escrevendo no versículo 35, ele não está escrevendo porque ele leu em algum livro, ou porque ele ouviu histórias a respeito de alguém que passava por isso. Paulo está narrando aquilo que acontecia com ele. Paulo tinha passado por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Paulo tinha passado absolutamente por tudo isso. E ele vai dizer, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quais são as circunstâncias que vão tirar o amor de Deus que está em nossa vida através de Jesus? Simplesmente a resposta é nada, nada disso. Em Filipenses 1, versículo 29 está escrito assim, pois a vocês, falando a cristãos, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo está dizendo que Deus está produzindo em nós, a cada dia, a imagem do seu Filho Jesus. E que muitas vezes Ele pode, inclusive, usar o sofrimento para que nós sejamos participantes dos sofrimentos de Cristo e da glória de Cristo. E aí, como consequência de tudo isso, veja que Paulo está construindo uma ideia. Ele vai dizer até o fim do capítulo, do versículo 36 ao 39. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, esse é um daqueles textos que, tirado do contexto, perde toda a força.
Quando Paulo diz, nós somos mais que vencedores, ele está falando no contexto de angústia, sofrimento, espada, fome, nudez, perigos. O que Paulo está dizendo é, nós podemos passar por tudo isso de maneira vitoriosa. Nós servimos um Deus que, sim, muitas vezes não nos tira do sofrimento, mas nos dá força no sofrimento e no sofrimento vai moldando a imagem do seu Filho Jesus em nós. Então, em todas essas coisas, ele falava do sofrimento, nós somos mais do que vencedores. Pois eu estou convencido. Esse texto agora é tão profundo que nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre ele e nós não alcançaríamos tudo que Deus está revelando ao nosso coração através desse texto. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo termina esse texto dizendo que o vencedor em Deus não é aquele que não sofre, mas aquele que, ao sofrer, consegue se lembrar que nenhum sofrimento é maior do que o amor de Deus. E esse amor de Deus está garantido a mim e a você através da morte e ressurreição de Jesus, nos dando acesso ao coração, à amizade, ao relacionamento com o nosso Pai. O relacionamento com Deus que estava perdido por causa do pecado, por nossa causa, foi refeito, regenerado através de Jesus. Eu quero repetir isso, porque isso para nós, numa época como essa, de pandemia, de sofrimento, de incerteza, de uma certa angústia, ansiedade, isso é muito importante. O vencedor em Deus não é aquele que não sofre. O vencedor em Deus é aquele que, ao sofrer, consegue se lembrar que nenhum sofrimento é maior do que o amor eterno de Deus. Dessa forma, eu quero terminar essa mensagem dizendo algo importante para você. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando amamos a Deus e compreendemos que Ele está formando em nós, a cada dia, e mesmo em meio ao sofrimento, a imagem gloriosa de Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós amamos a Deus e compreendemos que Ele está formando em nós, mesmo em meio ao sofrimento, e a cada dia, a imagem gloriosa de Jesus. Eu tenho certeza que nessa época de pandemia, nessa época de incertezas, nós estamos, mesmo não notando, sendo muito mais participantes da vida de Jesus, da graça de Jesus e da dependência de Jesus. Nós estamos experimentando nesse tempo a verdade desse texto de Paulo aos Romanos. Nós estamos bem certos de que não há nada nesse mundo e na história capaz de nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus não tem a ver com qualquer circunstância. O amor de Deus tem a ver com Cristo Jesus e com o que Cristo Jesus conquistou em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. Assim você pode terminar essa mensagem grato a Deus, sabendo que simplesmente, Ele me ama você de maneira eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê graça sobre a nossa vida e que de alguma forma essa palavra traga paz e tranquilidade aos nossos corações nos dias mais turbulentos da nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça derramada sobre nós em Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.